22 e 4, mas eu selecionei aqui 2 Crônicas 29 e 11, que fala assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para ser seus ministros e para queimardes incenso. Quando fala de queimar incenso, fala de louvar e de adorar. Então nós fomos escolhidos por Deus para cumprir essa tarefa. Ele é digno de louvor e de adoração. E quando eu vou lá em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 22, 4, ele fala assim: o Senhor é digno de louvor. Porque existem muitas pessoas que recebem louvor, mas não são dignos. Muitas vezes até com uma certa falsidade, a pessoa louva, mas não é aquilo que o coração está sentindo. Mas nós, quando abrimos a nossa boca para louvar a Deus, nós fazemos isso com sinceridade para quem de fato merece ser louvado e adorado. Outra pergunta que eu fiz aqui: por que louvamos ao Senhor? Aí vou lá no Salmo 136, olha só como é que a Bíblia ela é completa e tem resposta para todas as perguntas, né? Salmo 136, eu não vou ler ele todo não, porque termina sempre da mesma forma. Diz assim o Salmo 136: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Então essa é uma das razões que nós louvamos a Deus, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. E durante toda a extensão deste salmo, nós vamos ver o salmista louvando a Deus, citando grandes feitos de Deus, mas sempre termina com a mesma frase: porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Então uma das maiores razões que nós louvamos a Deus é porque Deus é bom, é porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia! Deus não foi bom no passado, não será bom no futuro, mas Deus é bom o tempo todo. Aleluia! Faz parte da essência de Deus ser bom. Aleluia! Glória a Deus! Então Ele é digno de louvor. Digno de louvor. E o louvor também, meus irmãos, ele é o fruto de um coração agradecido. E se tem uma coisa boa, irmãos, uma coisa que nós precisamos praticar na nossa vida, é a questão da gratidão. Porque como é bom você lidar com pessoas gratas, né? É muito gostoso você lidar com pessoas gratas. Tem gente que às vezes você dá para ela uma agulha, está sobrando, dá uma sumida, você deu para ela uma agulha que a pessoa lembra daqui pro resto da vida. Não, aquela agulha que você me deu me ajudou demais. Né? E um exemplo, né? Sempre a pessoa está lembrando daquilo que você fez por ela, sempre agradecido. E aquilo te estimula até dar mais coisa para a pessoa, porque a pessoa é grata. E Deus também é dessa forma. Ele gosta de ser lembrado. Ele gosta de ser lembrado. Eu me lembro que certa vez eu já contei isso aqui, e eu passei com um amigo, eu estava de moto na época, eu andava de moto, eu estava vindo de serviço, e eu parei do lado de um colega que estava, um conhecido meu, ele estava parado no sinal de trânsito, com um carro novo, um carro mais bonito. Eu peguei e parei a moto do lado, eu olhei para o lado dele, eu fiquei até surpreso, eu conheci ele, ele levava um carrinho velho, ele estava um carro novo, todo chique, né? Eu falei, só, Deus abençoe, você está bem, prosperou, Deus está te abençoando, né? Até hoje eu me lembro, mas não me esqueci mais da afeição dele. Deus, eu que não trabalho, não trabalho. Aqui me entristeceu, irmãos. E, meu Deus do céu, que ideia é essa? Como pode alguém pensar que ele prosperou por causa do seu trabalho, que ele cresceu por causa do seu trabalho? Irmãos, se Deus não abrir a porta, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, né, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz que Deus ele dá aos seus enquanto dormem. Então Deus ele é maravilhoso, é Deus que nos dá prosperidade.
Imagina se se Deus não abrir a porta para você estudar, como é que você vai estudar? Se Deus não te der inteligência para você passar nas provas, se Deus não abrir a porta do emprego para você trabalhar, se Deus não dá graça ao seu patrão para olhar para você e falar assim, eu gostei dele, gostei dela, eu vou dar promoção, não é verdade? Então tudo que nós temos, que nós somos, é porque Deus tem nos dado, Deus tem nos feito. É igual aquele livro, né? Eu só quero adorar. Só quero adorar porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Então nós temos que ter essa gratidão. A saúde. A saúde. Imagina se Deus não der a saúde. O que adianta a pessoa ter a maior inteligência? A maior inteligência, né? Ter todos os diplomas, mestrado, doutorado e tudo, mas se ele não tiver saúde para trabalhar. Ou se Deus não abrir a porta. Eu tenho um sobrinho, eu esqueci como ele fala. Ele é matemático, ele passa nas provas de matemática, mas o QI dele é elevadíssimo, muito elevado mesmo. Elevadíssimo o QI dele. Até eu esqueci como é que chama o negócio aqui, que ele fez uma teoria lá que inclusive está competindo aí com grandes nomes aí para ver quem ganha o prêmio aí, né? Mas ele está desempregado já tem um tempão. Deus não abriu a porta para ele. E inteligência, o QI dele é além do normal. Eu acho que ele vai para poder trabalhar no lugar e ver que ele é extremamente inteligente. Ele falou, esse cara não pode trabalhar aqui não. Deus não quer abrir a porta, né? E a mãe está desviada, o pai também está desviado. Então quem sabe Deus está permitindo que eles passem por uma prova para poder trazer de volta. Então se Deus não abrir a porta, irmãos, então eu tenho que ser grato a Deus. Né? Tem gente que pega um salário assim e fala assim, essa miséria aqui também, o que eu vou fazer com isso? Mas realmente não vai fazer nada, porque não sabe agradecer. Enquanto que outros pegam um pequeno salário, oh Deus, muito obrigado, eu te agradeço por esse salário, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, vai lá, tira a sua parte, entrega o dízimo, e Deus abençoa, Deus multiplica e dá prosperidade. Eu me lembro que quando eu estava dirigindo a igreja do Vila Oeste, tinha um irmão lá, eu tenho vergonha de falar, mas eu passei por essa fase. Eu pedia dinheiro emprestado desse irmão de vez em quando, ele ganhava pouco mais que o salário dele. E eu já era sargento, ganhava umas 4 vezes mais do que ele, mas só andava na onça, não sabia administrar, só andava apertado, arrochado. E ele seguro ali, né? Era dizimista, tudo certinho, e tinha 5 dinheirinhos sobrando, porque Deus dava prosperidade para ele. Não é verdade? Então, meus irmãos, nós temos que o louvor, ele é fruto de um coração agradecido. Aleluia. Outra coisa, irmãos, o louvor, ele fortalece o crente e traz o poder de Deus. O louvor traz o poder de Deus e fortalece o crente. Nós temos um exemplo lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, em diante, que a Bíblia fala de 3 reis, dentre eles estava Josafá. Eles saíram para um combate, se perderam e ficaram sem direção. E a Bíblia diz que Josafá então perguntou, por acaso não há algum profeta por aqui? Aí alguém disse, tem Eliseu, aquele que deita água nas mãos do profeta Elias. Aí então vamos lá, buscar direção, buscar conselho. Eles chegaram até a presença de Eliseu. Eliseu deu uma repreendida nos outros 2 reis, porque que eram, salvo engano, Acabe e um outro rei, e ele não respeitava esses outros 2 reis, fizeram idólatras, mas ele, por causa de Josafá, ele resolveu atender o pedido de Josafá, porque Josafá, ele era homem de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele foi buscar a Deus, ele disse, trazei-me um tangedor. O que é o tangedor? O tangedor é aquele que toca. Tanger, a palavra tanger significa tocar. É o que os meninos fazem aqui. Então o tangedor não é um instrumento, o tangedor é a pessoa que toca algum instrumento. Então quando Eliseu disse assim, trazei-me um tangedor, e a Bíblia diz que eles levaram, o tangedor chegou e começou a tocar. E quando ele começou a tocar, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e Eliseu começou a profetizar. Por quê? Porque o louvor, ele traz a presença de Deus.
O louvor traz a glória de Deus para o lugar. Salmo 122, versículo 3 diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós louvamos, a presença de Deus é manifesta. Aleluia. Quando há um louvor sincero, quando há um louvor com o coração aberto para trazer a presença de Deus, Deus se manifesta, porque é um lugar de habitação de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Por que o culto começa com louvores? Começa com oração, né? Para a gente poder desligar daqui do mundo, a gente desliga totalmente, entra dentro da casa do Senhor e começa a orar, para buscar a Deus. E depois, a liturgia de culto é essa, geralmente é essa. Logicamente não é todas, né? Teve um dia desse que eu fui pregar numa outra igreja, não vou falar o nome, mas já tem algum tempo já. E a liturgia dele é totalmente diferente, ele já começa cantando. Apenas o pastor e quem vai ministrar, uns 4 ou 5 obreiros entra no quarto lá, dá as mãos, faz uma oração e depois vai para o culto. Mas o povo, você não vê ninguém ajoelhar para orar, o povo já chega e já começa a parte do louvor. Mas a liturgia normal da Assembleia, por exemplo, por que começa primeiro? Orando. Depois da oração começam os louvores. Vamos ouvir a mocidade nova, vamos ouvir as irmãs. E isso, a presença de Deus vai se manifestando, Deus vai enchendo a casa, né? Quem está ligado vai sentindo a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Então os louvores eles vêm antes, para depois vir a palavra, não é verdade? Para preparar os corações, e através dos louvores Deus fala, através dos louvores nós sentimos a presença dEle, porque Ele habita no meio dos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Quando devemos louvar o Senhor? Eu constatei que em todas as circunstâncias. Salmo 146, versículo 2 diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amém? Então abrangeu todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que ocupá-lo louvando a Deus. Mas eu estou trabalhando. Você pode se louvar a Deus. Você pode estar louvando a Deus baixinho. Você pode estar louvando a Deus em pensamento. Pode estar ligado. Você está conectado no trono da graça, né? Durante a minha vida, para de período, né? Durante a minha vida. E depois ele fecha para não deixar dúvida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Viveu 30 anos, é 30 anos louvando a Deus. Viveu 50 anos, é 50 anos louvando a Deus. Viveu 100, são 100 anos louvando a Deus. Então, meus irmãos, quem tem esse costume de louvar a Deus, ele cria sempre um ambiente gostoso ao seu redor. Quando você chega numa casa onde há louvores, o rádio está ligado lá nos hinos de louvores, né? Ou qualquer outro instrumento lá está ligado, lá está passando hinos de louvores, o ambiente da casa fica gostoso, fica melhor, não é? Porque Deus está falando o tempo todo, Deus está sendo adorado o tempo todo naquele lugar. Agora, quando você chega numa casa onde só tem funk, samba, aquela bagunça, o ambiente já é diferente, porque Deus não habita nesse ambiente. O ambiente que Deus habita é onde há louvores, né? Então, por isso que o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pronome, o esta é um pronome demonstrativo, né? Demonstrativo que indica, está se referindo à última afirmação que foi feita na frase: em tudo dá graças. Mas eu tenho que dar graça até porque eu estou desempregado. Sim, você tem que dar graça. Mas eu tenho que dar graça até porque bati o carro. Sim, você tem que dar graça. O que vai adiantar se você reclamar? O que vai adiantar se você xingar? Então é melhor você dar graça. É melhor você sempre olhar as coisas com um olhar positivo. Não é verdade?
Se bateu o carro, graças a Deus que Deus me deu o livramento. Eu não machuquei. Aí se você machucou a perna, graças a Deus eu machuquei só a perna. O crente ele é otimista, irmãos. Não é verdade, irmã Vera? Ele é otimista. Machucou o braço, graças a Deus que eu machuquei só o braço. Agora o pessimista não. Ele, às vezes, a pessoa fechou e nem bateu direito, ele já está reclamando. Está vendo? O cara fez, xinga e briga. O outro esbarrou, o cara deu um ranhãozinho, está xingando, está brigando. Eu estava, certo pastor, o pastor Santo Fontoura estava pregando em Santa Maria um dia desse lá, e ele estava contando que o culto foi uma benção, e o pregador pregou muito, um rapaz que congregava lá com ele, pregou, deu uma palavra boa, e o fogo desceu e disse que foi uma benção. Quando ele sai do lado de fora, esse mesmo irmão que era o pregador, estava brigando com o outro irmãozinho mais simples lá, porque esbarrou no carro dele, e brigando, nervoso, xingando, aquela coisa toda. Aí o pastor Santo Fontoura chegou perto dele e falou assim: rapaz, você estava sendo usado por Deus lá dentro agora, Deus te usou, você estava sendo um instrumento do céu lá agora. Aí agora você dá lugar por causa. E ele é meio durão o jeitão dele falar. Então você está brigando por causa de uma camisa, né? Assim, manda para você estar com essa camisa sua. O cliente ficou todo sem graça, né? Então, falou desse jeito. Então, meus irmãos, por causa de uns barrinhos, por que ele não deu graça? Graças a Deus, o senhor machucou, meu irmão? É igual aquela pessoa que aconteceu um acidente, ele vai primeiro olhar o carro, né? Às vezes a pessoa está lá deitada, só todo arrebentado, ele está olhando assim, se estragou o carro, não. Ele não sabe olhar o lado bom. Tem que olhar o lado bom, puxa vida, bateu o carro, mas não machucou, graças a Deus, né? Que coisa boa. Então nós temos que olhar com os olhos positivos, né? Que nós vamos encontrar em todas as circunstâncias razão para louvar a Deus. Tem gente que tem 199 motivos para ele agradecer a Deus, mas tem um detalhe, um probleminha, quando vai inteirar 100, aí tem aquele problema, ele foca só naquele problema. Ele fica olhando só para aquele que não tem, ele esquece de agradecer pelo que ele tem e não agradece, e fica colocando foco só naquilo que ele não tem. E fica reclamando daquilo que ele não tem. Mas ele esquece que ele tem uma família maravilhosa, ele esquece que ele tem trabalho, ele esquece que ele tem saúde, ele esquece de tudo, por causa de um problema. Ele fica focando só no negativo, né? Então nós temos que agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo temos que dar graça. E no decorrer da Bíblia, nós encontramos várias adversidades, crentes louvando a Deus em adversidades terríveis. Temos, por exemplo, Atos capítulo 16, versículo 23 ao 26, que fala a respeito de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam, a Bíblia diz que eles estavam indo para a oração, e de repente, todos os dias quando eles iam para a oração, uma menina ia profetizando atrás deles: eis aí, esses homens são homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. Aí que não conheceu Paulo, porque todo dia ela falava a mesma coisa, né? Um certo dia Paulo virou e repreendeu o espírito maligno que estava na vida daquela moça. E aquela moça, ela era uma profetisa lá da deusa Diana dos Efésios, né? Ela era uma profetisa. E ali o povo ficou irado, porque quando Paulo expulsou aquele demônio daquela moça, acabou toda o jeito de eles manobrar aquela moça, que aquela moça gerava lucros para eles. Então eles se iraram, pegaram Paulo, prenderam Paulo, levaram diante das autoridades, e lá eles açoitaram Paulo. A Bíblia diz que, a Bíblia é muito detalhista, então ela fala assim, que eles foram muito açoitados, açoitaram-os muito. Imagina eles, o açoite deles, que eles levaram, a situação que eles estavam, Paulo e Silas. E a Bíblia ainda fala que eles foram colocados no cárcere, e foram colocados no tronco, com os pés amarrados no tronco. E ali, a Bíblia conta, irmãos, que perto da meia-noite, eu não sei se a ideia foi de Paulo, ou se foi de Silas, eu só sei que eles decidiram, porque o louvar a Deus ou não, o louvar ou murmurar é uma decisão. Em várias circunstâncias da minha vida, eu posso decidir louvar, assim como eu posso decidir reclamar também ou murmurar.
E eles decidiram fazer o quê? Louvar a Deus. E começaram a orar. Eu creio que naquela oração a presença de Deus se manifestou. E eles começaram a cantar hinos de louvor na prisão.